Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome de Jesus que o Senhor esteja derramando a tua graça e da tua misericórdia, para que nós possamos compreender, ó Deus, o tamanho do seu amor, ó Pai, a dimensão, ó Deus, do teu agir na nossa vida, Pai. Nós só chegamos aqui por causa da tua graça, da tua misericórdia, do teu cuidado, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a entender, ó Deus, o que ela tem a nos falar, ó Pai, que a gente possa buscar cada dia mais fazer a vontade do Senhor, ó Pai, em nome precioso de Jesus, que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Hoje nós vamos estar meditando no tema a presença de Deus em nossa caminhada. Para tanto, eu gostaria que nós estivéssemos abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo número 33, a partir do versículo número 12. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo número 33, a partir do versículo número 12. Nós vamos estar dizendo, que a presença do Senhor se faz presente em nossa caminhada. Êxodo, capítulo número 33, do versículo 12 até o versículo número 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando a leitura bíblica, que nos diz da seguinte maneira: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes saber a quem comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça nos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da pedra, como a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então hoje nós estamos aqui com o nosso coração alegre, comemorando, agradecendo a Deus pela misericórdia dEle, pelo cuidado dEle, pela direção dEle, porque quando nós olhamos para trás, nós vamos ver de uma maneira muito clara, nesses 35 anos que nós temos de organização da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Lençóis Paulista, nós vemos o agir de Deus. E esse texto que nós estamos falando, há duas coisas importantes, há duas ideias que eles nos apresentam, e essas duas ideias, elas estão conosco em cada da nossa vida. Então, quando nós olhamos, por um lado, nós vemos o desejo humano de ver com os seus próprios olhos as coisas gloriosas.
E por outro lado, nós vemos o desejo de ver com os seus próprios olhos as coisas que lhe trazem segurança. Por um lado, nós vemos o desejo de ver com os seus próprios olhos coisas gloriosas. Esse texto nos mostra isso. E por outro lado, nós vemos também o desejo de ver com os nossos próprios olhos aquilo que nos traz segurança. Para a gente entender essa ideia que o texto está trazendo, eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho a respeito dessa questão de você desejar ver coisas gloriosas. Por exemplo, você gosta de um artista muito especial. E você sabe que ele vai estar no Brasil para fazer um show, né? E aí ele vai estar lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, e porque você gosta muito dele, você quer vê-lo. E aí você sai da sua casa, vai até o Rio de Janeiro para poder assistir aquele espetáculo. Quando que, se você quisesse realmente desfrutar desse momento, você poderia hoje, por meio da sua tecnologia, das câmeras, das questões de televisão, assistir na sua casa, no conforto, sem nenhuma interrupção, não tinha que não tinha que enfrentar fila, não tinha que pagar o ingresso, investir o dinheiro em estar lá, ter dificuldade para conseguir se alimentar por causa do tumulto das pessoas, enquanto que na sua casa você tinha lá o som da melhor qualidade, poderia ver em vários ângulos, mas existe em nós um desejo por ver coisas gloriosas. Por isso, a gente se embrenha nessa situação e a gente acaba até chegar lá para a gente ver isso. Por outro lado, você pode pensar assim, às vezes a gente também precisa do desejo de segurança. E às vezes isso é tão interessante, por exemplo, quando a gente, um ente querido vai estar passando por uma cirurgia e a gente fica lá com o coração apertado, o fato de nós vermos os olhos daquela pessoa que a gente ama já traz segurança ao nosso coração. Quando a gente chega lá e diz assim, olha, depois que terminar a cirurgia nós estamos aqui. Então nós temos esses desejos no nosso coração de ver coisas grandiosas e também temos o desejo no nosso coração de sentir a presença de algo que nos traz segurança. E aqui o texto nos mostra a respeito dessa história, para a gente poder entrar no texto que está acontecendo. A gente vai que estão acontecendo, é apenas um breve resumo para você entender e saber o que estava acontecendo, né? Então Moisés desce com as tábuas da lei. E aí quando Moisés recebe ali as tábuas da lei, nesse período, nesse íntere, o povo está se desviando de Deus, o povo realiza um bezerro de ouro, começa a adorar esse bezerro de ouro, mas quando Moisés vê aquela situação, Deus fala com ele, ele volta para o povo, e o povo vê que tinha feito alguma coisa errada. Moisés intercede pelo povo e Deus deixa claro para aquele povo que a presença dele não mais iria com aquele povo. Então, nesse contexto que nós estamos estudando, que nós estamos entrando, Moisés vai conversar com Deus como um intercessor, como um mediador da velha aliança, e vai interceder em favor do povo em relação a essa situação. Então, quando nós nos encontramos agora, então é essa conversa, essa entrevista que Moisés faz com Deus. E nessa entrevista que Moisés faz com Deus, ele faz 3 pedidos. E nós vamos estar analisando cada um dos 3 pedidos que Moisés faz. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. O primeiro pedido que Moisés faz, ele se encontra no versículo número 12. Diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então o primeiro pedido que ele faz é o resultado de alguém
que chega a uma conclusão de que sozinho ele não vai conseguir chegar no final da caminhada. Então, quando Moisés olha toda aquela situação, Deus tinha dito para ele: eu não vou com você, porque se eu for com você, eu vou consumir todo o povo. E nesse momento ele começa a entender: a gente não vai dar certo, nós irmos sozinhos em determinado lugar, não tem como nós irmos sozinhos. Então, por causa dessa situação que ele entende, ele busca a direção de Deus e pede assim: Deus, olha, o Senhor precisa ir comigo. Não existe jeito de nós estarmos caminhando se não for a tua graça. Veja que o pedido que ele faz está baseado em sua graça, né? Quem vai comigo? Daí ele começa a mostrar no versículo número 12 ainda: faz-me subir esse povo, porém não me desse saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Ele diz: olha, o Senhor diz que nós somos o seu povo, o Senhor diz que a sua presença está conosco, mas no entanto o Senhor diz que não fala quem vai conosco. Então se faz necessário nós estarmos entendendo, nós estarmos olhando para essa situação e dizer assim: olha, nós não temos como ir. Foi exatamente isso que Moisés colocou. E para fazer a base do seu pedido, ele diz: olha, esse pedido não é porque nós somos melhores, mas é único e exclusivamente por sua graça. Quando a gente olha para a nossa ideia, para o nosso dia a dia, o que nós estamos acontecendo, o que está acontecendo com a gente é: se Deus não for comigo, eu não quero ir. É exatamente esse o pedido que Moisés está dizendo. Em outras palavras, ele percebe o desânimo toma conta dele, porque ele tinha saído um tempinho para conversar com Deus e o povo debandou e fez um monte de coisa errada. O povo foi confrontado, houve perdão, mas ele está entendendo: ó, gente, esse povo é um povo extremamente complicado e sozinho nós não vamos conseguir. Então, quando nós olhamos para essa história se repete muitas vezes na nossa vida. No meio da situação que nós enfrentamos, muitas vezes o desânimo, a incapacidade de resolver o problema faz com que a gente ache que a gente não vai dar conta. E aí, o que acontece é que a gente precisa fazer exatamente como Moisés fez. Ele suplica pela graça de Deus para que a gente possa continuar nessa caminhada. É interessante que o texto diz, né, que ele não tem força, ele sabe a natureza do povo, ele sabe a dureza daquele povo. Ele diz: se o Senhor não for, nós não vamos conseguir. E a gente traz para a nossa vida, dia a dia, nós entendemos que às vezes também nós nos sentimos assim. Quantas vezes nesse decorrer dos 35 anos que nós passamos como igreja, nós tivemos vontade de desistir, porque o desânimo tomou conta do nosso coração, porque o desânimo encheu os nossos olhos, e a gente diz: gente, não vai dar certo, e a gente se empenha, e nós colocamos o nosso melhor, mas de repente algo acontece que tira de nós aquela motivação, rouba a nossa alegria, e a gente diz assim: não vai dar certo. E aí, nós temos que fazer como Moisés fez. Quando o desânimo toma conta do nosso coração, eu preciso pedir para a graça de Jesus estar na nossa vida, entrar no nosso coração e nos ajudar a não caminhar sozinho. Moisés sabe que sua força ele não vai conseguir. Moisés tem consciência de que se ele tentar no seu próprio esforço, não vai dar certo. Quantas vezes a gente tenta pela nossa própria capacitação, mas não dá. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Quando o desânimo bater no nosso coração e você tiver a vontade de desistir e dizer: não faço mais, não vou mais, você deve fazer como Moisés fez. Moisés suplicou pela graça de Deus. Disse: ó, se o Senhor não for com a gente, comigo, nós não podemos ir. É interessante que nessa primeira parte, ele fala: se o Senhor não for comigo, nós não podemos ir. Então ele diz a respeito dessa situação. Veja, por exemplo, né, a resposta que nós recebemos da parte de Deus, e essa resposta se encontra no versículo de número 14. Diz assim, texto da palavra do Senhor, versículo 14, diz assim: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo,
eu te darei descanso. Preste atenção nessa ideia, né? A minha presença irá contigo, né? Então a minha presença estará com você. Eu vou dar descanso para você. Em outras palavras, literalmente, ele está dizendo assim: a minha face vai estar diante de você. Isso de maneira muito clara. Deus começa a dizer assim: olha, você não vai estar sozinho. E para entender isso, às vezes a gente precisa ver um sinal da graça de Deus. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele manda alguns sinais. Ele manda a nuvem que vai acompanhar o povo. Ele manda a chama de fogo que vai esquentar o povo durante a noite. A nuvem que vai fazer com que eles possam suportar o calor do sol e não se destruir. Então, Deus mostra para ele que a presença dele se faz constante, que ele não vai estar sozinho e que ele faz isso não porque o povo é melhor, mas por causa única e exclusivamente da sua graça. Assim também na nossa vida, nós precisamos da graça de Deus. Nós chegamos aqui nos 35 anos porque Deus se fez presente na nossa caminhada. Não existe a possibilidade de nós termos chegado até aqui se não fosse a graça de Deus. Quantas vezes nós passamos por desertos? Quantas vezes nós passamos por tribulações? Quantas vezes aconteceram coisas que entristeceram profundamente o nosso coração? Mas a palavra de Deus diz que você não deve olhar para essas circunstâncias ocasionais que ocorrem na nossa caminhada, mas a sua visão precisa estar colocada na pessoa de Jesus. Você precisa entender que ele está dizendo assim: a face do Senhor se faz presente na sua vida. E aí o texto diz, né, quando nós lembramos, por exemplo, né, do que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E essa é uma realidade que nós, como igreja presbiteriana de Lençóis, precisamos entender. Nós só podemos realizar qualquer coisa, qualquer obra, qualquer atuação, se for pela graça de Deus, se for pela manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então, o primeiro pedido dele é o pedido: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso ir, né? E aí ele diz: eu vou com você, a minha presença vai estar presente no seu coração, no seu dia a dia, e essa presença vai ser visível. Você vai olhar a nuvem todos os dias, você vai olhar a chama de fogo que vai acompanhar o povo. A minha presença se faz presente. Então, aí também, para mim e para você precisa lembrar disso. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Você pode ter a capacidade, você pode ter os recursos, você pode ter o talento, você pode ser expert em qualquer coisa, mas se você não colocar essa dependência na graça de Jesus, nada vai acontecer. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço vai ser em vão. Jesus é muito claro, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então, primeiro pedido é dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo. Se você prestar atenção agora, nós vamos encontrar o segundo pedido, e esse segundo pedido se encontra no versículo de número 15. Olha lá o versículo de número 15, diz assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Preste atenção como o versículo 15, ele muda ali a estrutura. Ele diz assim: não nos faça subir desse lugar. Na primeira pergunta, Deus tinha dito: olha, Moisés, eu vou com você. Na segunda pergunta, ele está dizendo assim: Deus, olha, se você só for comigo, não adianta. O Senhor tem que ir comigo e junto com o meu povo. Presta atenção que o versículo 15, ele diz assim, no versículo número 15, ele diz assim: não nos faça subir deste lugar. Então, quando você vê, por exemplo, o versículo 16, que é o cumprimento dessa ideia, ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graça, olha aí a ideia, achamos graça aos teus olhos,
teu povo não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. A segundo pedido de Moisés é: Deus, eu não quero ir sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude junto com esse povo. Esse é o segundo pedido que ele fala, né? Ele diz assim, em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, faça com o povo a mesma coisa que o Senhor fez comigo. Se o povo não pode ir, eu não vou. Se o povo não subir comigo, não tem como. É interessante a gente entender essa ideia que o texto está mostrando da presença do intercessor no Antigo Testamento. Aqui é a velha aliança, e Moisés é colocado por Deus como intercessor, e ele começa a interceder pelo povo, diz assim: Deus, olha, a bênção está sobre mim, o Senhor está dizendo que a sua face vai estar sobre mim, mas se o povo não for, eu não vou. O texto mostra claramente isso. Faça essa grandeza na vida desse povo, né? E é interessante que a gente começa a perceber, quando ele vai descrevendo essa palavra, ele vai dar assim: como que a gente vai saber que o Senhor está conosco, se o Senhor não estiver com a gente nessa caminhada? Em outras palavras, ele está dizendo assim, que a fidelidade de Deus vai acontecer, e mesmo o povo sendo infiel, Deus está dizendo assim: olha, se o Senhor disser que estará conosco, nós vamos. Se o Senhor falar que nós não vamos, que o Senhor não vai estar com o povo, eu não vou. Nós vamos ficar aqui no deserto, que é melhor ficar no deserto com Deus do que chegar no paraíso sem Deus. É exatamente isso que Moisés está pedindo para Deus. Deus, é muito melhor eu ficar aqui no deserto junto com o Senhor do que ficar no paraíso sem Deus. Então ele diz assim, que a ideia que Moisés está trazendo para a gente é a ideia assim: olha, eu estou intercedendo pelo povo. A ideia do intercessor, muito clara, muito viva, vai estar mostrando para a gente que ele está não só preocupado com ele, mas ele está preocupado com o povo. Como um bom intercessor que foi Moisés, ele diz: olha, nos faça subir o povo. Versículo número 15, né? Ele diz de uma maneira muito clara, e diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E aí você vai vendo, né, por exemplo, quando você chega no versículo número você vai ver a resposta que Deus vai dar. Versículo de número 17. Olha aí a resposta de Deus ao pedido de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, a ideia é que o texto está falando que Moisés achou graça na pessoa do Senhor. E aí, mais uma vez, Moisés, como intercessor do velho pacto, está fazendo o que foi dado por ele, por Deus para fazer. Ele está intercedendo para o povo. Ele diz assim: não temos maior segurança do que pedimos. Deus, nos ajuda. E quando a gente olha para essa história, trazendo para o Novo Testamento, nós temos a ideia de que no Novo Testamento nós temos um outro intercessor. Esse intercessor intercede por nós, é a pessoa de Jesus. Então aqui nós estamos sendo informados, assim como Deus foi com Moisés, e ele confiou em Moisés, no sentido de, Moisés achou graça, e Moisés sendo um homem imperfeito, mas ele está dizendo assim que agora, na nova aliança, nós temos um sacerdote perfeito, nós temos um intercessor perfeito, que cuida de nós. E a grande palavra que o texto está dizendo: olha, na sua caminhada, você não vai estar sozinho, porque nós temos um intercessor perfeito, um intercessor que cuida de nós, um intercessor que nos ampara, que nos sustenta, que faz com que a gente passe pelas adversidades da vida, sem que a gente perca a alegria de viver. O texto está dizendo: nós temos uma maior segurança, nós precisamos confiar nesse Deus. Então, ele nos disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei.
Deus não vai nos deixar no meio do deserto. Isso é uma segurança para mim e para você. Quem sabe hoje você está passando por uma luta, por uma situação complicada, uma resposta que não chega, um laudo que não sai, uma palavra que não acontece, e aquele deserto tem machucado seu coração, você acha que não tem jeito, mas o texto está dizendo, assim como Deus foi fiel e abençoou a vida de Moisés, nós temos hoje um intercessor perfeito, que é o Senhor Jesus, que cuida de mim. Ele diz assim: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Deus vai cuidar de você no meio do deserto. Quantas vezes você passou pelo deserto? E às vezes você olha para o deserto e você fala assim: Deus, mas Ele está lá, junto com você, nessa caminhada desses 35 anos, em todos os momentos, nos momentos mais terríveis, nos momentos de grande sofrimento, o intercessor perfeito esteve e está do nosso lado e vai continuar nos ajudando na nossa história. Hoje é uma palavra de ânimo ao meu coração, entender que lá no passado, no pacto da lei, Deus honrou o intercessor, mesmo ele sendo imperfeito. E nesse novo tempo, no período da graça, onde o intercessor perfeito já se manifestou, ele diz assim: nós precisamos confiar nele, que ele não vai nos deixar no meio do deserto. Essa palavra é muito forte no nosso coração, quando ele diz: olha, eu vou estar com você em todos o momento. Então, a boa notícia é quem vai guiar a nossa vida na peregrinação é o Senhor. Em meio às lutas que temos, todos os dias, nós podemos perceber a presença de Deus. Deus, assim também na história dessa igreja, pelos tempos, pelas lutas, pelas dificuldades, por várias coisas que aconteceram, por situações complicadas, num momento de alegria, num momento de festa, num momento de regozijo, num momento de sofrimento, em que a gente vê coisas assim acontecendo, a gente diz: Deus. E o texto está dizendo: mesmo naquele momento do luto, do sofrimento, da tristeza, Deus se fez presente. Às vezes você fala assim: pastor, mas hoje é um dia de alegria e o senhor só fala de coisas ruins. Não é nesse sentido, é para que você entenda que mesmo nos momentos mais difíceis da vida da gente, a presença desse intercessor poderoso, tremendo, incomparável, sustenta, nos ampara, nos toma pela mão e nos condiz e fala: eu levo você, eu vou com você, você não vai passar sozinho. Quando a gente olha para a história, a gente vê claramente a ação desse Deus. Um Deus que fala, um Deus que entende, um Deus que conversa com a gente, um Deus que mostra-se de uma maneira visível, que Ele tem cuidado da gente em todos os momentos. Nesses 35 anos, a gente olha para trás e a gente fala assim: Deus, como o Senhor é fiel. Quando você olha para a sua vida, para as coisas que aconteceram, para as situações que você pode ter passado, situações que às vezes você fala assim: gente, e aí você olha para trás e diz assim: foi a presença do intercessor que foi com a gente e nos trouxe segurança e esperança para passar no meio das lutas. É interessante nós entendermos que Deus está sempre conosco. E agora a gente vai ver o terceiro pedido de Moisés. O terceiro pedido de Moisés é um pedido mais ousado, né? Se você ler, a partir do versículo número 18, nós vamos encontrar o terceiro pedido de Moisés. Ele diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando passar a minha glória, eu te porei em uma fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado.
Depois, em tirando eu a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E aí a gente vai entender que o terceiro pedido dele, a gente não sabe como é que foi esse pedido, né? Se foi assim, ele pede uma coisa assim, ó, eu quero ver a tua glória. Algumas pessoas falam que Moisés não sabia o que ele estava pedindo. Outras pessoas entendem que Moisés era alguém que já tinha experimentado coisas tremendas e por isso ele fez esse pedido. Não se sabe ao certo. O fato que o pedido que ele faz é: eu quero ver a sua glória. Só para a gente lembrar um pouquinho acerca da história de Moisés, para você refrescar a sua memória. Moisés já viu grandes coisas nessa vida. Ele já viu a sarça ardente, a sarça que ardia e não se consumia. Moisés viu as 10 pragas do Egito, todas elas. Ele esteve lá presente, olhando todas aquelas maravilhas, aqueles sinais que Deus tinha feito. Moisés viu o mar vermelho abrir. Moisés viu o maná descer do céu. Moisés viu Deus providenciar sustento para toda aquela multidão. Moisés tinha visto coisas tremendas. Moisés subiu à presença de Deus e Deus desceu e ele falava de maneira face a face com o Senhor, mas Moisés queria ver mais. Moisés queria ver a glória de Deus. Interessante você entender que se alguém teve privilégios fora do comum, esse cara é Moisés. Esse cara viu a sarça, viu os 10 milagres, as 10 pragas do Egito, melhor dizendo, viu o mar vermelho se abrir, viu o maná sendo derramado, viu a presença de Deus como nunca ninguém viu, e agora ele faz um pedido ousado: eu quero ver a glória do Senhor. E é interessante que a resposta que a gente vem da parte de Deus é alguma coisa muito interessante. A gente tem que entender a ideia de glória. Glória, quando a gente está pensando, tem a ver com um peso, tem a ver com algo assim que toma algo espetacular. Então, uma vez quando a gente falou acerca da toda a glória seja dada ao Senhor, no estudo das solas, a gente falou que às vezes a glória pode ser de uma maneira muito clara exemplificada quando a gente vê, por exemplo, um desfile militar. E aí você vê toda aquela glória, todo o poderio daquele exército, então você fica encantado de ver aquelas coisas. Mas a ideia de glória, de algo sobrenatural, algo humano, algo que vai além da nossa capacidade de entender. Foi exatamente isso que Moisés pediu. E aí quando a gente começa a olhar para a Bíblia também vai apresentar algumas circunstâncias em que nós sentimos um fato parecido com isso. Por exemplo, a Bíblia fala acerca da história de Isaías. Isaías, em um determinado momento, ele viu a glória de Deus. É lógico que é de uma maneira reduzida, não é de uma maneira intensa, tremenda, como nós como estamos vendo aqui, mas ele viu. Isso aconteceu também com Jeremias, e vários personagens bíblicos, eles viram a glória de Deus. Só que o mais interessante nessa questão, que aqui tem uma aplicação muito prática para a questão da pessoa de Jesus. Presta atenção, que o que ele está dizendo aqui, que a minha santidade vai matar você. Só que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele age nessa história e ele faz com que Moisés veja não a sua glória, mas ele protege Moisés e Moisés passa a ver o rastro da glória de Deus. E a gente começa a entender essa história, trazendo para o Novo Testamento, trazendo para a história que nós vemos lá no Calvário. Ele diz assim, eu vou proteger com a minha mão. Deus acha um jeito de proteger, embora ele não veja a glória de Deus, Deus permite que ele veja o rastro. E aí a gente vai para a história de Rocha, no Antigo Testamento, e a gente vai ver algumas coisas muito interessantes que
A palavra de Deus fala. Por exemplo, no capítulo número 17, diz que existe uma rocha que foi ferida. E essa rocha que foi ferida, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, afirma que a rocha é a pessoa de Jesus. Quando nós vemos no versículo número, quando nós olhamos aquele contexto, está dizendo assim, lá estava representada a rocha. E aqui, nesse contexto do capítulo número 33, ele diz assim, que a rocha vai ser um lugar onde Moisés vai ficar protegido da santidade de Deus, de uma tal maneira que ele vai ter o privilégio de não vai ver a glória de Deus, mas vai ver o rastro da presença do Senhor. E a gente começa a entender isso de uma maneira muito clara quando a gente vê a pessoa de Jesus na cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus morre por nós. É um jeito que Deus faz para resgatar o povo, da mesma maneira como ele olhou no Antigo Testamento e diz assim, olha Moisés, eu vou conceder para você o que você está me pedindo em partes. Você vai ver um rastro da minha glória, mas você não pode ver ela de uma maneira total, porque se você ver, você vai morrer. Mas eu quero que você entenda que se Deus não agir na nossa história, nós não podemos ver a face de Deus. A mesma coisa que aconteceu lá com Moisés, acontece aqui no Novo Testamento, quando nós vemos a pessoa de Jesus, quando nós vemos que ele foi protegido pela rocha. Nós vemos que a rocha foi o lugar onde Deus proporcionou condições da santidade dele passar. Ele diz, eu vou colocar a minha mão na frente para que você não veja, mas depois que eu passar, eu tiro a mão e você vai ver o rastro. É a ideia de que, você não viu a tempestade, mas depois que a tempestade passou, você vai naquele lugar e você vê os carros virados, você vê as casas destruídas, os telhados arrebentados, você entende o poder daquela força que passou, mas você só vê o rastro. Moisés fez isso, Deus fez isso com ele. Ele diz assim, ele diz, para mim e para você, há um caminho para você passar pelas lutas e pelas dificuldades. É interessante nós entendermos que, quando ele fala a respeito disso, quando nós olhamos essa história, trazendo para o Novo Testamento, Jesus fala lá em João capítulo 14, ele começa a conversar com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam tristes, por causa que ele estava dizendo que ele ia para o Pai, que ele ia morrer. E aí, no meio daquele contexto, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí, Jesus diz para Filipe, Filipe, há tanto tempo você está conosco, e ainda você não entendeu que quem vê a mim, vê o Pai? Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de João, ele diz assim, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós apalpamos com as nossas próprias mãos, o verbo da vida. Em outras palavras, o que ele está dizendo, a partir da pessoa de Jesus, eu e você, nós podemos ver a glória de Deus. É interessante nós entendermos que quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, que aconteceu naquela cruz, ele está dizendo para mim e para você, o nosso Redentor, o nosso intercessor, o nosso Salvador, ele vai providenciar que no meio da nossa caminhada, nós chegamos ao lugar seguro, aquela presença que traz segurança. Jesus é a presença que traz segurança. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, nós podemos entender, se Jesus não estivesse conosco, se a graça dele não estivesse na nossa vida, nós não teríamos chegado até aqui. No Calvário, Jesus promove uma fenda que nos protege, onde podemos já agora desfrutar da sua glória. A partir do momento que a gente entende o que aconteceu no Calvário, a partir daquele momento, a glória do Senhor Jesus começa a se manifestar na nossa vida e nós começamos a ver aquele que é o Todo-Poderoso. É certo que ainda a gente não vê de maneira completa e absoluta, mas os deslumbres da glória de Deus começam a acontecer na nossa vida, quando a gente entende o que Jesus fez por nós naquela cruz. É importante, nós entendemos acerca dessa questão que ele vai falando, e ele começa a mostrar para a gente essa ideia de confiança, de sabermos que ele se faz presente. Nessa caminhada que nós como igreja temos vivenciado,
Nós podemos ter a convicção, quando olhamos para o passado e quando olhamos para o presente, para o futuro, que a presença de Deus se faz presente na nossa vida. A lição prática para mim e para você hoje é que você precisa confiar que um dia nós veremos a glória de Deus de maneira completa. Hoje nós vemos em parte. Hoje nós vemos, como diz Paulo, como se fosse um espelho. Mas um dia nos é prometido ver a glória de Deus. Porque Ele disse que vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Devemos confiar que em nossa caminhada a presença de Deus se faz presente. Ele vai cuidar e proteger, Ele é a esperança que move o nosso coração. Se você chegou aqui hoje com o coração apertado, com problemas que você não consegue resolver, com lutas que você não consegue e não entende, quero dizer para você hoje que o nosso intercessor e que o nosso Redentor está dizendo para mim e para você, nessa caminhada eu estou junto com você, vou participar dessa situação e você vai ver que no tempo oportuno a glória de Deus vai brilhar sobre o seu coração. Eu preciso entender que essa mensagem alcança a transformação do nosso coração. Porque se a gente olhar em volta da gente, a gente diz assim, ó, tem muitos motivos que fazem com que a gente desista. Tem muitos motivos que fazem com que a gente desista. Mas quando a gente olha do prisma de que o nosso intercessor caminha conosco, está ao nosso lar, ou melhor, Ele habita em nós. Ele habita em nós. E diz aí para mim e para você, não desista, não entregue os pontos, não volte para trás, confia que no tempo oportuno a graça de Deus vai transformar seu coração. A graça de Deus vai descortinar um novo ambiente que até então a gente não consegue compreender. E o texto diz, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam segundo o teu querer. Essa promessa é para mim e para você. Não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu quero que você saia com o seu coração fortalecido da presença de Deus. Em meio às lutas, nas vitórias, nas grandes batalhas, Deus se fez presente. Deus continuará se fazendo presente até a eternidade, até um dia que Ele vai falar assim, bem-vindo, amados, queridos do meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Essa é a motivação que deve fazer com que a gente continue nessa caminhada, realizando a obra que o Senhor nos confiou a fazer. Muitas vezes você acha que não é possível. Muitas vezes você acha que é algo tremendo. Mas quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Deus pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Só o fato de eu e você estarmos vivos aqui é graça de Deus. Não precisamos receber coisa alguma. Já temos o melhor de todos os presentes. Deus agindo e habitando no nosso coração. Que isso possa confortar a sua vida. Que no meio das lutas, das tristezas, você possa olhar para Jesus e dizer assim, o meu mediador, o meu redentor, o meu Senhor, sustenta a minha vida em toda a caminhada. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe a viver dentro dessa expectativa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer pela Tua maravilhosa presença no nosso meio, Pai. Não só no nosso meio, mas Sua presença age em nós, na nossa vida, dá-nos um ânimo especial, algo que nós não conseguimos entender, algo que, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos explicar, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por essa presença tão maravilhosa, que tem acompanhado, que tem sustentado, que tem amparado, que tem levantado e tem guiado o Teu povo nesse lugar, ó Pai.
Ó Deus, tua palavra nos fala que, por mais difícil que seja, Pai, a tua igreja vai prevalecer, não por causa dos méritos da igreja, mas por causa daquele que sustenta, aquele que guia, aquele que dirige, é o Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa olhar para o nosso coração nessa hora, Pai, que a gente possa ter um coração grato, um coração transbordante de alegria, porque nós entendemos que na nossa caminhada o Senhor tem direcionado, tem cuidado, tem nos sustentado e tem feito com que seja esse tempo um tempo de gratidão, um tempo de louvor, um tempo de exaltar e dizer assim: Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é benigno, o Senhor tem nos sustentado. Vamos cantar com toda a alegria no nosso coração, por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Nós agradecemos, porque a sua presença se faz presente no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude. No nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.